Convido-os a abrirem as suas Bíblias no livro do profeta Jeremias. Livro do profeta Jeremias, no capítulo 23. Jeremias, capítulo 23, eu estarei lendo dos versículos 5 ao 8. Acompanhe a leitura. Assim diz a palavra do Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e rei que reinará, e agirá sabiamente, e executará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo, e Israel habitará seguro. Será este o seu nome com que será chamado: Senhor, justiça nossa. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais dirão: tão certo como vive o Senhor que fez subir os filhos de Israel do Egito, mas tão certo como vive o Senhor que fez subir, que trouxe a descendência da casa de Israel da terra do norte e de todas as terras para onde os tinha arrojado, e habitarão na sua terra. Vamos ao Senhor em oração. Grandioso Deus, eterno Pai, graças te damos pela tua bendita palavra. Graças te damos porque ela é verdade, ela é a verdade e ela é a espada que penetra no mais íntimo do coração do homem e ela produz santificação e glórias ao teu nome. Desta forma, peço humildemente que o teu Santo Espírito venha estar agindo neste momento, ó Deus, com grande poder, a fim de que corações venham ser mudados, venham ser moldados e venham se alegrar em tua face, em tua glória, em Jesus Cristo nosso Senhor. E é no nome dele que eu oro. No nome santo de Jesus Cristo. Amém. Existe um sentimento que está presente no coração de todos os seres humanos da face da terra. E este se chama esperança. Há no coração do homem esperança para ter um casamento feliz, para ter um bom filho. Há esperança no coração da mulher que o seu marido melhore. Há esperança no coração do homem que sua esposa melhore. Há esperança no coração dos brasileiros de que a nação melhore. Há esperança no coração de um bom torcedor que o seu time ganhe o clássico. Há esperança em todos os corações do homem. E basicamente esta profecia está aqui para isto. Neste momento exato do livro de Jeremias, para produzir esperança em uma nação desolada. O texto não está aqui como uma ilha, ele está situado dentro de um contexto. E basicamente eu estarei apresentando o contexto conforme eu for expondo o texto. Eu estarei expondo versículo após versículo e dentro da necessidade eu lhes apresentarei o contexto e então os amados entenderão o motivo pelo qual a proposta do texto é produzir esperança. Então, vamos ao versículo 5, nosso versículo inicial. Está escrito: eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e rei que reinará,
e agirá sabiamente e executará o juízo e a justiça na terra. Eis que vem dias. A proposta é basicamente a seguinte: se olharmos para o contexto, capítulo 21 e 22, nós vamos ver Zedequias, a casa real de Judá, Salum, Jeconias e Joaquim sendo condenados pelo Senhor por causa de seus pecados. Capítulo 23 se inicia com uma condenação provinda do Senhor aos maus pastores. E do versículo 9 até o fim do capítulo, mais condenação. Agora contra os falsos profetas. E no meio disso tudo, temos um belo e suave texto falando sobre o renovo de Davi. O renovo que traria salvação. Desta forma, a liderança estava juntando condenação sobre suas cabeças e a nação estava fazendo a nação perecer e pecar contra o Senhor. Neste contexto cheio de desordem, cheio de imoralidade, cheio de falsidade, cheio de impiedade, perversão, tanto pecado no coração do homem, o Senhor, por meio de Jeremias, traz esperança ao povo de Judá, ao dizer: eis que vem dias, acalmem-se, dias melhores estão por vir. É certo que todo este mal acabará, pois eu, o Senhor, levantarei a Davi um renovo justo. Amados, em todo este contexto social e político devastado, Deus traz à memória aquilo que pode produzir esperança aos judeus. Ele está dizendo que irá cumprir uma promessa feita a Davi. 2 Samuel, capítulo 7, versículo 12, diz: o Senhor, falando a Davi: farei levantar depois de ti, que é Davi, o teu descendente que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Esta promessa se cumpre em Jesus Cristo, de tal forma que o evangelista Mateus inicia o seu livro dizendo: livro da genealogia de Jesus, filho de Davi. Se é filho de Davi, por consequência, tem direito ao trono. E o versículo 17 também do capítulo 1 de Mateus confirma isto. E ainda é importante para nós percebermos o renovo justo. Isto também é um termo messiânico. Em vários momentos, os profetas, tanto maiores quanto menores, citam a vinda de um renovo justo. Eu vou citar apenas um texto. Isaías capítulo 11, versículo 1 diz: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. E então o versículo 5 diz: a justiça será o cinto dos seus lombos. E então o nosso texto continua dizendo: o rei, que ele reinará. E não só reinará, ele agirá com sabedoria e executará o juízo e a justiça na terra. De tal forma que não houve homem nenhum que pisasse na terra que fosse mais sábio do que Jesus Cristo. Grande foi a mente de Salomão, mas não se equiparou a Jesus. Salomão foi sábio, mas pecou. Jesus foi sábio e disse: arreda-te de mim, Satanás. E não só isso, ele executará o juízo e a justiça na terra. Meus irmãos, por meio de seu evangelho, a humanidade será julgada. João capítulo 3 diz: quem nele crê não é julgado. Mas o que não crê já está julgado, porquanto não crê no Filho unigênito de Deus. E o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Versículos 18 e 19 do capítulo 3 de João. Amados, olhem para este bloco do 21 ao 23 e percebam toda a devastação política e social que os judeus estavam vivendo. Toda a liderança estava em pecado. Reis, pastores, profetas, não tinha um que não estava deixando de ser condenado pelo Senhor. E então Deus vem por meio de Jeremias e diz: acalmem-se, tenham esperança, pois eu mudarei. Eu mudarei o estado político deste país. Eu mudarei o estado desta nação. E onde eles iriam pôr esta esperança? No renovo de Davi. Ele seria rei e reinaria com justiça. E ele não é só um rei, porque Apocalipse diz que ele é o rei dos reis e o senhor dos senhores, de tal forma que ele está acima de tudo e acima de todos.
Sendo assim, queridos, precisamos compreender que o homem, ao longo da história, sempre tentou criar soluções políticas e sociais longe de Deus, longe de Cristo e longe do Evangelho. Com isto, os resultados gerados são sistemas falhos, corruptos, cheios de mentira e que destroem a esperança do homem ou que alimentam uma esperança falsa. Homens se levantaram como se fossem deuses e se assentaram em tronos para tentar expandir o seu governo por toda a face da terra. Homens que deixaram, ou homens que não exalavam nem um cheiro sequer de justiça, e muito menos de verdadeira sabedoria. Homens que exporam com grande empenho a depravação de seus corações. Homens como são citados na Bíblia, como Salmanassar, que com o exército assírio devastou Israel, o reino do norte. Homens como Nabucodonosor, que com o exército babilônico devastou Jerusalém. Homens como Adolf Hitler. Homens como Benito Mussolini. E é um fato óbvio agora olhar para o país e perceber, estamos na mesma situação. Estamos na mesma situação. Nosso país precisa de verdadeiras soluções políticas e justas, das quais procedem do verdadeiro trono de Jesus Cristo. Quem salvará essa nação dela mesma se não for o Senhor? Não há nada de verdadeiro e justo em um sistema social e político que apoia o casamento gay, que apoia aborto, que apoia divórcio, que apoia criminosos. Desta forma, a mesma esperança que foi dada aos judeus, que estavam também em um contexto social e político devastado pelo pecado, é dada a nós. Por isso, quero que compreendam que Cristo Jesus, apenas Jesus Cristo, é a esperança social e política para uma nação desolada e devastada pelo pecado. Não há solução fora de Jesus Cristo. Nunca haverá. Nunca, de forma nenhuma. Não estou dizendo que Cristo veio ao mundo com sua espada na mão para ser um revolucionário político, porque esta não foi a função de sua vinda. Mas sendo ele um líder justo e sábio, toda a nossa esperança deve ser depositada nele, para que ele, com sua justiça e com sua sabedoria, dirija a política deste país. Ele continua sendo rei. Então é neste rei que precisamos depositar a esperança. Se é necessário mudança, então é necessário dobrarmos os nossos joelhos e clamarmos para que ele traga a mudança até nós. Se não vir de suas mãos, de quem virá? De quem virá? Pensando assim, podemos chegar à conclusão de que também precisamos de crentes no Planalto Central. Mas de crentes que amem o Senhor Jesus e que sejam prontos para morrer por Ele. Homens que estejam prontos para serem perseguidos naquele contexto quase que infernal. Precisamos de políticos que tenham um coração moldado por Jesus Cristo. Precisamos de políticos que tenham a mente influenciada por Jesus Cristo. Uma das frases mais incrédulas que eu disse, e uma das frases mais incrédulas que eu já ouvi dizer é: tudo bem, ele é crente, foi eleito, mas é tão difícil se tornar ou ficar puro neste meio, a corrupção é tanta, é difícil se manter naquele local crente. Que coisa absurda estamos dizendo. Somos crentes ou não? O Deus que cremos é um Deus feito pelas mãos de homens ou que criou o homem? Não é Deus que sustenta a fé do homem dia após dia? Não é Ele que o faz perseverar dia após dia? Se eu acordo crente, é por causa de Deus.
Será que não existem mais homens de Deus que possam dizer não às finas iguarias do rei, como Daniel e seus amigos? Um ponto histórico. Apenas uma ilustração. Lhes apresento Abraham Kuyper. Já morreu em 1920. Foi um bom teólogo holandês, reformado, mas ele não foi só teólogo. Ele também foi pastor da Igreja Reformada Holandesa. E ele não foi só teólogo e pastor. Ele foi primeiro-ministro da Holanda entre 1901 e 1905. Ele era teólogo, ele era pastor e se assentou na cadeira mais importante do país, da Holanda. De tal forma, ele influenciou tanto que a livraria do seminário está cheia de livros de Abraham Kuyper. A biblioteca do seminário está lotada de livros de Abraham Kuyper. Quem faz monografia no seminário pensando em falar sobre política ou trabalho ou qualquer coisa do tipo, se não citar Abraham Kuyper, a monografia nem passa na banca. Um crente, presidente ou primeiro-ministro, lhes apresenta Estados Unidos da América. Apesar dos vários pecados que muitos desses presidentes cometeram, o fato é que eles tornaram o país na maior potência deste mundo. Em sua história, 11 dos presidentes eram da Igreja Episcopal Americana, ou norte-americana. Dentre eles, o primeiro presidente dos Estados Unidos, George Washington. 8 deles eram presbiterianos. Os outros se dividem entre batistas e metodistas e outras religiões, e outros meios evangélicos, na verdade. Apenas um, somente um, por coincidência ou não, era católico, porque morreu assassinado. John Kennedy. Apenas um, em toda a história dos Estados Unidos, era um presidente católico. Todos os outros vieram de igrejas evangélicas. Não sei se de fato eram crentes ou não, mas nasceram ouvindo falar sobre Deus e sobre a Bíblia, como regra de fé e prática. Nosso país está uma bagunça, isso não podemos negar. E quem irá mudar a bagunça? Homens? Pecadores? Que não sabem onde colocar o seu nariz? Apenas Jesus Cristo. Porque Cristo é a esperança social e política para uma nação desolada e devastada pelo pecado. Precisamos orar, irmãos. Precisamos orar mais. Para que Deus conceda a nós um presidente como Abraham Kuyper, ou um presidente como Ulrich Zwingli, um dos 3 reformadores. Não foi só teólogo, foi líder político na cidade de Zurique, na Suíça. Onde estão os homens de Deus? Onde? Precisamos orar. Não precisamos de um presidente influenciado pelo socialismo. Precisamos de um presidente influenciado pela Bíblia. Cristo Jesus é a esperança social e política para uma nação desolada e devastada pelo pecado. Mas agora, dando sequência ao texto, a nossa profecia, versículo 6, que se inicia dizendo, nos seus dias. Tendo em vista que já está óbvio que o texto está falando de Jesus Cristo, isso é um pouco mais do que a encarnação dele. A proposta do texto é, nos dias em que ele estiver reinando. De tal forma que o ofício real de Jesus Cristo não cessou quando ele foi elevado aos céus. Ele continua reinando. Ele continua dominando. Hebreus diz que ele governa todas as coisas com a palavra do seu poder. Ele continua com o poder nas suas mãos. O cetro está nas suas mãos. Ele recebeu toda a autoridade, tanto nos céus quanto na terra. Tem poder sobre a vida e a morte. É o nosso rei. E então, nos seus dias, ou nos dias em que ele estiver reinando, e ele está reinando, Judá será salvo e Israel habitará seguro. Isto porque em sua obra há salvação. E em sua obra de salvação há segurança.
perdoe-me. O anjo disse a José quanto a Maria: ela dará à luz um filho, e lhes porás o nome de Jesus, porque ele, Jesus, salvará o seu povo dos pecados dele. Esta obra se concretizou na cruz, se confirmou na ressurreição, de tal forma que hoje Jesus Cristo, por meio do seu Santo Espírito, está aplicando a sua obra redentora nos corações de seu povo, nos corações de seus eleitos. Está escrito que ele salvará. A força do verbo é de um ato completo, o que significa que ele não vai abrir uma possibilidade de salvação, e muito menos de que ele vai salvar pela metade. Ele vai tirar o homem do inferno e vai colocá-lo no céu. Ele vai salvar. Mas então o profeta diz que o seu nome será Senhor, Justiça Nossa. Amados, dentro do contexto histórico, e lidando com o que os judeus esperavam acerca do Messias, este grande filho de Davi restauraria a nação após o exílio. E restauraria reinando com justiça, de tal forma que ele compartilharia essa justiça com a nação, e toda a nação seria justa. À luz da revelação que Deus nos deu no Novo Testamento, e em termos teológicos, estamos falando de justificação, ou a bênção da justificação. Em termos práticos, uma declaração divina diante do pecador, que se achega diante do tribunal de Deus como culpado. E então Deus, assentado no tribunal, traz a sentença: não culpado, plenamente justo. Mas se ele é pecador, como pode Deus declará-lo justo? Quando este tem fé em Jesus Cristo. Quando este pecador tem fé em Jesus Cristo, toda a justiça que Jesus Cristo conquistou por si mesmo na terra é imputada no pecador. Vou lhes dar um exemplo. A justificação vem para mudar o nosso estado e não a natureza. Pensem na água. Este copo de água. A natureza da água é H2O. E esta água está no estado líquido. Se eu a ponho no congelador e volto amanhã para pegá-la, ela estará no estado sólido, mas continuou sendo H2O. Continuou sendo água. A água não mudou, mudou o estado. O pecador não mudou, continua sendo pecador. Mas antes se tinha estado de culpado, ou o seu estado era culpado diante do trono de Deus, este estado é transferido para inocente, não culpado, por causa da obra de Jesus Cristo. É por isso que Paulo diz em Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amados, todo pecador está diante do trono de Deus como culpado. Mas houve um homem, Jesus Cristo, que veio à terra e como homem cumpriu toda a lei de Deus, de tal forma que ele era justo diante de Deus. Mas ele caminhou até a cruz do Calvário para morrer por você, para morrer por mim, para que o seu sacrifício fosse, para que ele sofresse a punição em seu lugar. Quando você crê nele, a justiça que ele conquistou é transferida a você, é imputada a você. E a pena que deveria ser sofrida a você, por você, foi paga na cruz do Calvário. Isto é salvação. Isto é salvação. É por isso que ele é a nossa justiça. É como Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30. Mas vós
Está falando para a igreja aos Coríntios, se refere à igreja, sois dele, em Cristo Jesus. Ou seja, quando estamos em Cristo Jesus, pertencemos a Deus. Em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus. Jesus se tornou para nós da parte de Deus, porque ele veio de Deus, sabedoria. Por isso, temos que ter a mente de Cristo, porque ele se tornou para nós sabedoria e ele se tornou para nós justiça. Não somos justos, mas ele é a nossa justiça. Ele fez o que não poderíamos fazer, o que não temos condições de fazer. Dessa forma, podemos entender as palavras do profeta Sofonias, no capítulo 3, versículo 15, quando ele diz: ele afastou as sentenças que eram contra ti. Todas elas que lhe condenavam eternamente no inferno, foram afastadas de ti. A cruz afastou todas elas. Por isso Cristo Jesus é a esperança salvífica para a alma condenada. Cristo, apenas Jesus Cristo, é a esperança salvífica para a alma condenada. Todos os condenados só podem ter esperança em Jesus Cristo. Quando têm fé em Jesus Cristo, então são salvos. São declarados justos diante de Deus. Por isso, precisamos, dia após dia, caminhar e vir mais e mais a Cristo Jesus. Venham a Cristo, abracem este maravilhoso nome. Se o seu coração e a sua mente têm um mínimo de noção do quanto o seu pecado é hediondo, é desagradável, é terrível aos olhos de Deus, abrace esse nome. Se tens o mínimo de noção do quanto este pecado o condena na morte eterna, abrace este nome. Venha a Ele com fé. Cristo, Jesus, é a esperança salvífica para a alma condenada. Nenhum outro nome dado entre os nomes irá servir. Apenas Jesus Cristo. E então, concluindo o nosso texto, versículos 7 e 8. Ele se inicia dizendo: portanto, eis que vem dias. Este portanto está aqui para nos fazer pensar em uma bênção que é procedente da anterior. Ou seja, a conclusão que procede do fato de que o Senhor é a nossa justiça é a expansão da bênção. Entendam, o versículo 5 inicia dizendo: eis que vem dias. Então virá um dia em que haverá um rei, e ele irá reinar com sabedoria, com justiça, ele irá trazer salvação, e será a nossa justiça. Quando isto acontecer, portanto, quando isto acontecer, eis que vem dias melhores. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais dirão tão certo como vive o Senhor que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito. O Senhor está dizendo aos judeus que amavam Moisés. Quem é maior do que Moisés? Ninguém é maior do que Moisés. Amavam a lei, amavam a salvação, a redenção, o resgate que o Senhor operou no Egito, 10 pragas, Mar Vermelho. O Senhor os protege no deserto, lhes manda maná, codornizes, faz água brotar da pedra. Não há nada melhor do que isso para os judeus. Mas então o Senhor diz: acalmem-se, há algo melhor do que isso. Há algo maior. Há algo maior. Queridos, melhor do que comer churrasco no almoço é comer churrasco sabendo que tem pizza na janta. Melhor do que ganhar do time rival é ganhar de goleada, apesar de hoje ter dado empate. Melhor do que ir para casa é poder ir para casa e ver a noiva. Ou poder deitar na sua cama, comer da comida da sua mãe ou da sua comida,
poder sentar no seu sofá, pôr as mãos no seu controle e ligar a sua televisão. Definitivamente não tem preço. Nada substitui o nosso lar. Desta forma, é melhor do que saber que Deus nos salva na terra, é saber que Ele nos salva para morarmos com Ele eternamente. Eternamente. O fim não é aqui. Há um futuro mais glorioso, há um futuro mais belo. Há esperança para que tudo melhore. Não haverá choro, não haverá dor, não haverá fome. Se a vida está difícil aqui, meus irmãos, acalmem-se, porque isso vai acabar. A dor vai acabar, mas a vida não. A verdadeira vida nem sequer começou. Quando estiverem face a face diante de Jesus Cristo, quando estivermos face a face diante do seu trono, então saberemos o que é viver. Quando estivermos caminhando pelas ruas de ouro, tendo a certeza de que Deus está ao nosso lado, então saberemos o que é a verdadeira vida. E é isto que Cristo conquistou para nós na cruz, se tornando a nossa justiça. Porque o céu é um local para justos. Pecador não entra no céu. Os culpados vão para o inferno. Quem quebra a lei vai para a prisão. Mas graças a Jesus Cristo e a sua obra, fomos declarados justos. De tal forma que se temos uma declaração assinada com sangue de que somos justos, então temos acesso a todas as bênçãos eternas de Deus. Temos acesso ao céu. Não precisamos chegar diante dos portões e pensar, será que eu posso de fato entrar aqui? Eu cometi tantos pecados na minha vida. Não, Cristo morreu por você para que você pudesse entrar de verdade. Existem homens na face da terra que creem que depois que você morre, tudo acaba. Ah, mas e a alma? A alma também acaba, corpo, tudo acaba. Acabou. Estes são os nihilistas. Existem outros que são budistas, hinduístas e espíritas que creem em reencarnação. Uma hora, a alma vai reencarnar tanto que vai subir de nível e vai para uma terra mais pura, o paraíso, ou seja lá qual o nome que eles dão. Tem os judeus e os islâmicos. Para ir para o céu, tem que cumprir a lei. Os judeus têm sua Torá, os islâmicos têm o seu Alcorão. Faça o melhor que puder. Então terá o paraíso. Sabe o que é triste? Nenhum deles vai para o céu como eu e você. Nenhum deles. Mas os judeus, Jesus nasceu na terra dos judeus. Vão para o inferno. Todos eles vão para o inferno. Eu não faço ideia, talvez o islamismo deva ser hoje a segunda maior religião do mundo. Imagine, segunda maior religião do mundo, o tanto de pessoas que estão caminhando para o inferno. Aí junta budismo, junta hinduísmo, junta o espiritismo, junta os chamados ateus. E aí você tem bilhões e bilhões de pessoas caminhando fielmente para o inferno. Sabe do que eles precisam? De Cristo Jesus. Da mesma forma que eu e você precisamos um dia. Apenas de Cristo Jesus. Porque Ele é a esperança de uma moradia eterna. Para os que não têm morada. Os que não têm Cristo estão perdidos no mundo. Não têm teto. São como homens de rua, perdidos, perambulando de um lado para o outro, comprando carros, comprando casas.
não sabem o que fazem. Estão correndo atrás do vento. Estão correndo atrás do vento. Mas vejam o que temos para eles. Vejam a esperança que temos para eles. Apocalipse 21 diz que Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e Ele lhes enxugará dos olhos toda a lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas se passaram. E o que há? A alegria, gozo eterno, prazer diante da face de Deus. Sabe o que vai te sustentar uma eternidade no céu? Deus. Prazer em Deus. Prazer em Deus. Muitos procuram moradas celestiais em locais errados. Outros ainda tentam comprar o céu. Eles tentam comprar o céu como se pudessem. Houve um homem que trouxe muita dor de cabeça a Lutero. Era um católico alemão, se chamava Tetzel. E sabe o que ele dizia? Que quando a moedinha caía no fundo do gasofilácio e fazia plim-plim, a alma do ente querido era salva do purgatório e ele ia para o céu. Não precisava de pagar os erros que ele teve na terra no purgatório. Lutero brigava com ele brigava com Lutero. Mas estava pregando isso. Católico. Não há nada na Bíblia acerca disso. O que há na Bíblia é: creia em Cristo Jesus e terá a vida eterna. Somente Jesus Cristo. Porque Ele é a esperança de uma moradia eterna para quem não tem morada. Amados, é estranho pensar assim. Não merecemos, não somos justos, mas temos. Mas temos. É exatamente por isso que Paulo diz que a mensagem da cruz é loucura para os homens. Eles não entendem graça. Não entendem o que é graça. Parece que está no instinto do homem querer fazer alguma coisa diante de Deus, ser merecedor diante de Deus. Está no instinto dele chegar no fim dos tempos e dizer: Deus, eu fiz isso, isto e isto, por que eu não mereço o céu? Enquanto o resto do mundo caminha assim, Deus faz uma loucura, entre aspas, e diz: você não tem que fazer nada. Creia. Creia. Mas e os 10 mandamentos, Senhor? Eu não consigo cumprir todos. Creia em Jesus Cristo e será salvo. E terá a vida eterna. Se em seu coração o Espírito testifica que foi salvo diante de Deus, então se alegre no Senhor, porque tem a vida eterna. Porque tens a vida eterna. E irá morar com Deus no céu. Diante de tudo isto que vimos, o que concluo é que toda a esperança do homem, absolutamente toda a esperança do homem, deve estar centrada na pessoa e obra de Jesus Cristo. Toda a esperança do homem deve estar centrada na pessoa e obra de Jesus Cristo. Isso se chama singularidade de Cristo. Ele não é tudo que eu preciso, Ele é tudo que eu tenho. Se há esperança para que meu casamento melhore, não ponha a sua esperança em uma terapia, ponha esperança em Jesus Cristo. Eu preciso de passar em uma prova, deposite a sua esperança em Jesus Cristo. A sua vida depende dEle, manhã após manhã. Não há uma partícula no céu, em todo o espaço, que Jesus Cristo não toque e diga: isto é meu e pertence a mim. E é de mim que vocês precisam. Toda a esperança do homem deve estar centrada na pessoa e obra de Jesus Cristo. Isto porque Cristo
é a esperança social e política para uma nação desolada e devastada pelo pecado. Cristo Jesus é a esperança salvífica para a alma que é condenada. E Cristo Jesus é a esperança de uma moradia eterna para quem não tem morada. Apenas Jesus Cristo. Que Deus abençoe. Vamos ao Senhor em oração. E então estarei concluindo o culto. Graças te damos, ó Santíssimo Deus, eterno Pai, porque o Senhor proveu salvação a nós por meio de teu Filho amado Jesus Cristo. E assim, ó Deus, quando cremos nele, somos declarados justos, ó Pai, e temos acesso ao céu. Nós não éramos merecedores, mas o Senhor nos deu, por causa do grande amor com que o Senhor nos amou. O Senhor nos deu esta salvação e nos salvou. Ó Senhor, como nossos corações devem amar a mensagem da cruz. Como nossos corações devem amar este nome tão precioso, Jesus Cristo. Não há nome maior, não há nome melhor, não há outro nome igual. Só precisamos deste nome, Jesus Cristo, o qual veio de ti para nós. Que teu Espírito, ó Deus, molde os nossos corações dia após dia, para que dia após dia venhamos nos tornar mais parecidos com Cristo. E assim venhamos amar mais a Ti, venhamos amar mais o nosso irmão, e venhamos ser mais gratos com o que o Senhor fez por nós naquela cruz. Obrigado por tua igreja amada aqui nesta noite. Que os seus corações venham ser preenchidos e que esta palavra venha ecoar em seus ouvidos, em sua mente, em seu coração, produzindo esperança. Esperança no único nome de Jesus Cristo. Que o Senhor abençoe todos nós durante esta semana e tenha misericórdia de nós, ó Pai, pois somos falhos. Em nome de Jesus Cristo. Amém.